Boa noite, começa agora o Web Diva, 21h22, culpa do trânsito de São Paulo, tá muito trânsito hoje. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat pra vocês, e o Web Diva é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. E hoje, né, o Neto já se adiantou, adoro o Neto, adoro meu assistente para todos os assuntos do Web Diva. A gente vai falar sobre violência doméstica. E para isso eu tô com a psicóloga querida Miriam Alonso aqui do meu lado. É um prazer, Miriam, que bom você aqui na Divan. Eu que agradeço o convite. Que bom, você aqui. O Neto já vem do tema, né, no site, ele já escreveu: violência gera violência. Os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Você concorda com essa frase? Os fracos julgam e condenam. Eu julgo e condeno e não me sinto fraca, não. Julgo e condeno mesmo. Porém os fortes perdoam e compreendem. Também não concordo com isso. Essa, obviamente, não é do Neto, é uma frase de alguém, né, exatamente. Neto? Mas eu não concordo com isso. Eu acho que nunca tem que ter violência. Sou favorável ao diálogo, à compreensão, ao entendimento. Eu acho que a gente tem que esgotar o assunto até o final. Mas não tem necessidade de ter violência. Se a coisa não dá mais certo, seja de casal, seja de parceiro, namorado, pai com filho, alguma coisa que está acontecendo, acho que você precisa pedir uma orientação de alguém, de um profissional capacitado, alguma coisa assim, para te orientar, para te ajudar. Eu sou favorável desse tipo de coisa. Agora, Miriam, nem todo mundo foi criado igual, né? Então tem pessoas que vêm de uma família onde apanharam muito, sofreram violência, e talvez entendam isso como um processo de discussão, né? Entendam isso como uma discussão normal. Eu vejo que tem famílias que as pessoas gritam umas com as outras. Eu já acho isso uma violência, uma agressão. Você não precisa gritar com a outra pessoa, você pode sempre conversar com o outro, né? Não sei te dizer se eu vi uma briga com gritaria dentro da minha casa. É uma coisa muito estranha. Porém, eu tenho uma amiga que ela fala gritando. E sempre que ela vai contar ou falar alguma coisa, ela grita muito. Eu falo pra ela: mas por que você tá gritando? Ela fala assim: eu nem sei fazer diferente. Sempre que eu vou entrar numa conversa, numa discussão, sempre é um grito. Porque sempre tava um falando mais alto do que o outro na casa dela. Então, eu não acho que isso é uma justificativa pra ninguém bater ou agredir alguém. Mas eu acho que tem pessoas que não têm essa noção ética e moral de que você não pode agredir o outro. Ou isso é uma noção ética e moral, ou isso é da personalidade da pessoa. Olha, geralmente a violência sempre está relacionada com alcoolismo ou droga, ou a pessoa realmente tem um comportamento muito calmo, muito tranquilo, e quando bebe ou quando usa droga, ela tem um comportamento diferente. Geralmente também ocorre mais nas classes de poder socioeconômico inferior, não que não ocorram nas classes mais abastadas, ocorre também, só que as pessoas não dão parte. Elas têm vergonha, não querem se expor, não querem expor a família, então elas acabam ficando quietas. Mas geralmente na classe mais baixa, onde que a gente vê isso através dos nossos noticiários, pela televisão, pela mídia de modo geral, o que ocorre realmente são nas classes mais baixas. Mas são pessoas que têm uma cultura inferior, uma pessoa que ainda não teve conhecimento, não teve acesso a isso, então a forma com que ela aprendeu é exatamente o que você falou, é agredindo, é falando alto, é colocando muito de castigo, e na realidade não precisamos disso. Hoje você tem a violência contra a mulher, contra o homem, só que é raro a gente ver isso, né, porque o homem tem vergonha de se expor e não vai numa delegacia para falar que o próprio parceiro, que aí caracteriza o homossexualismo, ou apanhou da mulher, que fica pior ainda porque ele tem vergonha, né? Então, imagina o homem expor dizendo que eu apanhei da mulher, onde o homem é o sexo mais forte, a mulher é um sexo mais frágil. Então ele não se expõe, ele não faz isso. Você tem a violência contra idosos, você tem o bullying indiretamente, que é a violência velada, né? Porque a violência não é só agressão física, ela não é específica, ela é realmente uma violência doméstica. Se você está agredindo o teu filho com palavras, colocando o teu filho para baixo o tempo inteiro, não ajudando ele em algumas situações, então isso que eu vejo como uma característica de violência doméstica. Tem um psiquiatra do HC que chama Vimer Botura. Ele tem até um livro que o título é Agressões Silenciosas. É sensacional, né? Ele fala muito disso, que assim,
O comportamento agressivo, lógico, aqui a gente tende a falar do bater, que é quase que incompreensível para quem não atua dessa forma em relação ao outro. Mas ele fala de comportamentos que a gente tem, mesmo não batendo, que são tais como indiferença, críticas acentuadas, então você criticar demais o companheiro, assim, perseguição, criticar principalmente características, sei lá, teu parceiro é desorganizado, né? Então, em vez de achar um meio para ajustar a sua organização com a desorganização do outro, não, se torna um casal onde um briga com o outro por uma característica, né, que não é mutável por uma briga. Eu acho que isso também, muitas vezes a gente perde no diálogo, quando a gente acha que a gente pode mudar alguém via palavra ou via atitude. E não pode, né, Miriam? Não. Eu acho assim, personalidade é uma coisa que a gente não muda, né? Só muda algumas coisas, o comportamento, se você quiser. Se a pessoa também estiver aberta a isso. Eu digo assim, você mudar uma pessoa simplesmente só por falar, não. A pessoa tem que passar por um processo de entendimento, tem mesmo um processo psicoterápico, e aí ela queira mudar. Ela está aberta à mudança. E aí você vai mudar. Mas agora você fala que a pessoa vai ser uma pessoa totalmente organizada. Vai ser aquela pessoa mais certinha. Não existe isso. Isso não acontece. Não, eu acho que a gente tem que saber trabalhar as diferenças. Mas como é que trabalha as diferenças hoje, sei lá, num casal, por exemplo, no exemplo que eu dei, onde um é extremamente organizado, outro é extremamente desorganizado? Olha, eu parto da ideia que os opostos não se atraem, eles se completam. Os opostos se completam? É o meu ponto de vista. Então eu digo assim, se você é extremamente organizada, a pessoa é extremamente desorganizada, o que você pode fazer? É aquela coisa assim, olha, eu posso te auxiliar, você está aberta a auxiliar a pessoa. Agora, se a pessoa se fechou, a pessoa não quer isso, não aceita, aí é uma coisa complicada. Então é uma coisa de vocês sentarem, conversarem. Olha, vamos tentar fazer uma terapia de casal, se isso está afetando o relacionamento do casal. Ou, que tal você fazer uma terapia para você verificar o que está acontecendo com você? Eu vou procurar a minha também. E aí você saber que você tem que ser mais tolerante com o outro, mais pacienciosa. Mas eu acho que não dá para você namorar teu próprio espelho, né? Senão eu sempre brinco no meu consultório, que minha paciente, quando vem, ou o paciente fala para mim, eu gostaria de uma mulher assim, um homem assim, eu falo, faz o seguinte, vai, faz um retrato falado e namora. Não existe essa pessoa. Então, o mais gostoso é você... Mas eu discordo que diferenças tão pontuais, assim, ou tão grandes, né, e pontuais, podem dar certo. Porque, por exemplo, isso é um aspecto que incomoda demais o outro, né? Por isso que eu dei até esse exemplo da organização. Então, entendi o que você falou. Uma pessoa, sei lá, que tende... Eu sou super organizada. Então, por exemplo, eu tenho hora pra dormir, sabe essa coisa? Conto quanto eu vou dormir. Tende ao toque, né? Tende ao toque. Tá, tudo bem. Preciso dormir tantas horas, tal. Com uma pessoa completamente desligada dessa função, né? Ou que não tenha nenhum sintoma de toque, que dorme a hora que o corpo pedir, acorda a hora que o corpo pedir, e exatamente o oposto. Mas isso que eu concordo com o que você está falando, Renata, pelo seguinte, se isso incomoda a própria pessoa e a pessoa não sabe conviver com isso, eu sou contra a pessoa se anular em função de estar com alguém, tá? Aí não. Eu acho que aí a pessoa precisa procurar um meio termo. Olha, isso não dá, eu não consigo, então ela tem que procurar outro caminho. Agora, se você está vendo que é uma chatice tua, que você não consegue elaborar isso, você não entende, aí fica meio difícil, porque aí não é o outro, é você que tem uma autocrítica enorme. Né? Você não aceita uma pessoa que tem uma diferença de você. Então eu digo o seguinte, imagine que você namore hoje um médico que tem um plantão e tem pouquíssimas horas para dormir, e você precisa dormir muito, como você está falando. E aí como fica? Mas você gosta. Então assim, você vai abrindo concessões até no ponto que você sabe que é bom para você. Não estou achando que ninguém tem que se anular, mas
se é compatível, então eu cedo um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho ali, eu acho que faz parte do relacionamento, senão ninguém consegue conviver. Claro, claro. Eu acho mais difícil. Tem que ceder, né? Senão não tem relação. Não. Neto, a Ana fala, um beijo pra você, querida, fala, a Ana Maria fala que nada justifica apanhar, porque o Neto fala que já apanhou de mulher, não mesmo, não estamos nem justificando, eu perguntei só por que, né, ele apanhou, como, não que isso seja uma justificativa, se bem que a história é boa, não justifica apanhar, né, Tô, mas que você mereceu uma bronquinha, você mereceu. Ele fala que eu perguntei como, ele fala que já apanhou de mulher, eu perguntei como e por quê. Aí ele fala que, né, nunca encostou um dedo em uma mulher, mas já apanhou. Uma vez ele estava namorando e sem querer trocou o nome dela, da namorada, pelo da prima, que ele já tinha namorado. E aí ela chegou, ela deu um tapa na cara dele. Não deveria. Eu acho que é por aí. Ela ficou bem ofendida, né? Ficou bem ofendida. Daí eu levei um tapa, aí ele fala assim, o pior é que foi num barzinho, no barzinho. Ele fala assim, ela sentou do meu lado, ficava me beliscando. O pior é que eu dei risada. Daí eu levei um tapa na orelha, o famoso pé de ouvido. Um pé da lavadinha. A gente tá rindo, você tá contando, né? Deve ter sido bem triste levar um tapa na orelha, no meio de um barzinho de uma mulher, né? Ou de um homem, qualquer coisa que fosse, levar um tapa, né? E que fim que ele deu na relação? Acho que a relação deu um fim, né? Eu espero que sim, né? Acho que acabou, né? Eu espero que sim, né? E aí, acabou a relação, né? O que rolou depois? Tô curiosa, estamos curiosos. É lógico que aqui a gente tá falando de uma forma mais leve, uma brincadeira e tal. Mas, até quando a gente falou, quando o Renato comentou que a gente ia falar sobre violência, eu fiquei pensando, né? Esse tema até já veio no consultório, a questão né, é uma coisa que realmente acontece. E eu fiquei pensando que, já até contei para os internautas em algumas outras situações, na Delegacia das Mulheres, as mulheres elas passam por um questionário, porque tem uma pesquisa bem grande no Brasil para definição mesmo de por que as mulheres aceitam, por que continuam apanhando, porque, enfim, ainda o foco está na mulher, né, na mulher que apanha, que sofre agressão, vamos corrigir, né, que sofre agressão. E elas relatam sempre a mesma coisa, né? A delegada pergunta, por que você não denunciou antes? Elas falam, porque ele é violento, mas quando ele é bom, ele é tão bom. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso acontece em outros níveis de agressões. Sim, acaba o padrão de normalidade. Então, o que é normal? Não apanhar, não bater, etc. Não. Ele bate, quando ele bate ele é muito ruim, mas quando ele tá normal, ele é muito bom. Não, ele não é muito bom, ele é bom comparado ao que ele é agressivo. Sim. Né? Quer dizer, o normal é você ser uma pessoa, né? É aquilo que eu falei há pouco, Renata. Se a pessoa bebe e ela se torna agressiva, essa pessoa não pode beber. Ela tem que fazer um tratamento e saber que ela tem um problema, né? Para isso. E aí, quando ela deixa de beber, vamos dizer que seria esse bom que você está falando. Então, talvez ela compare assim. Então, quando ele está sem nenhum tipo de bebida ou sem nenhum tipo de droga, ele é maravilhoso. Agora, geralmente, o que eu vejo no meu consultório, tem pouquíssimas, graças a Deus. Mas maravilhoso, você acredita que... eu ia te fazer essa pergunta. Você acredita que alguém pode ser maravilhoso num estado sóbrio? Não acredito nisso. Eu acho que simplesmente, quando você está apaixonada, você não consegue ver os defeitos da pessoa. O pai, a mãe, o vizinho, a prima, todo mundo fala, gente, olha, presta atenção, ele é altamente agressivo, ele já fez isso, ou ele vai melhorar, tenho certeza, isso é uma fase que ele está passando. E ela, por gostar, nós estamos falando da mulher aqui, o que ela faz, ela passa por cima. Então, eu acho assim, a autoestima dela